Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à música clássica, que é o conteúdo de arte de vocês dessa quinzena. A expressão música clássica tem vários sentidos. Muitas pessoas chamam de clássica a música tradicional ou antiga do seu país. Entretanto, no mundo ocidental, é costume utilizar essa expressão para se referir à música erudita. Música clássica é considerada mais elaborada que a música popular. Ela pode ser tocada por orquestras, que são conduzidas por maestros. Nesta imagem, o maestro italiano Bruno aparece conduzindo uma orquestra em Florença. Música erudita ou clássica é diferente da música popular e da música folclórica. Ela é mais elaborada e costuma ser escrita em partituras. Partituras são folhas de papel pautadas em que se escrevem as notas musicais. Ao tê-las, os músicos sabem qual composição devem tocar. Os músicos clássicos geralmente se atêm à partitura e não costumam improvisar. A música clássica foi desenvolvida na Europa ao longo dos séculos. A maioria da música clássica mais antiga era utilizada em cerimônias religiosas. Com o tempo, a música não religiosa, também chamada de música profana, foi se tornando mais popular. Era tocada para divertir os reis e nobres da corte. História da música clássica. Entre o fim do século XVI e metade do século XVIII, a música clássica cresceu e evoluiu rapidamente. As orquestras surgiram nessa época, os músicos também criaram novas formas de música clássica, como a ópera. Um dos maiores compositores desse período foi Bach. Os especialistas em música chamam a época entre 1750 e 1820 de Era Clássica. Nesse período, os músicos desenvolveram uma série de formas musicais. Uma delas foi a sinfonia, que é uma composição musical longa para orquestra. Outra foi a música para quarteto de cordas, uma composição musical para ser tocada por 2 violinos, ou viola e violoncelo. Entre os compositores importantes da Era Clássica estão Mozart e Beethoven. A música de Beethoven influenciou muitos compositores clássicos do século XIX, época em que a música era mais dramática e emocional. Entre os mais famosos compositores desse período estão Tchaikovsky e Brahms. O século XX foi a época de grande experimentação na música clássica. Os compositores criaram novas estruturas e passaram a usar novos instrumentos. Por exemplo, o instrumento eletrônico possibilitaram diferentes formas de expressão para compositores e músicos. Claude Debussy, Igor Stravinsky, Heitor Villa-Lobos, John Cage foram compositores importantes do século XX. Tchaikovsky foi o primeiro compositor russo a alcançar a fama internacional e que perdura até o dia de hoje. Seus balés, como a Lagoa dos Cisnes e Quebra-Nozes, sinfonias, óperas e concertos, são interpretados em todo o mundo e ouvidos pelos apreciadores de música clássica, que se envolvem por suas melodias intensas e apaixonadas e das estruturas musicais impecáveis. Selecionamos o melhor de suas composições para que você possa usufruir dessa arte sublime. A menos que você já seja um dos admiradores de Tchaikovsky, provavelmente vai reconhecer diversas delas. Mozart foi um músico e compositor austríaco considerado um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Mozart nasceu na Áustria, no dia 27 de janeiro de 1756. Filho de Leopold Mozart, músico da corte, e de Ana Maria Perti, filha de administrador do castelo de Senglen. Desde pequeno já demonstrava genialidade para a música. José Maurício Nunes Garcia, considerado um dos mais importantes compositores brasileiros do fim do século XVIII e início do século XIX. Destaca-se pela vasta obra de grande qualidade, como a chegada da corte portuguesa em 1808. Surpreende Dom João com seu talento, a ponto de ser nomeado mestre da Real Capela. José Maurício foi o primeiro sul-americano a assumir um cargo como esse. O compositor se destacou pela capacidade de adaptação
às exigências da corte, que estava mais acostumada à produção europeia, voltada a concertos e óperas, e não à música sacra, isto é, para a igreja. No início da carreira, ele escreveu principalmente esse tipo de música. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do WhatsApp. Beijos, fiquem